Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês quais foram as minhas disciplinas do quinto período. Eu já gravei um vídeo falando quais foram as minhas disciplinas do primeiro período e a partir de agora eu vou começar a trazer um pouco mais de todas as disciplinas de todos os períodos. Antes de falar quais foram as disciplinas que eu tive, eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês. As disciplinas variam muito de instituição para instituição. O que eu quero dizer com isso? Isso significa que não é porque eu tive essas disciplinas no quinto período que você também vai ter. Pode ser que você tenha no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, ou pode ser que você nem chegue a ter essa disciplina. Varia bastante de faculdade para faculdade, então bora lá para as disciplinas. A primeira disciplina que eu tive no quinto período se chama Psicologia Jurídica. Essa é uma área de atuação que a gente tem dentro da psicologia e nessa disciplina a gente estudou bastante quais eram as funções, as atribuições, os lugares que o psicólogo jurídico poderia trabalhar e como ele iria fazer cada coisa. Além disso, a gente estudou vários assuntos que são de extrema importância para o psicólogo jurídico saber. A gente estudou sobre violência contra vulneráveis, violência contra a mulher. Também entendemos um pouquinho ali do Código Penal, do Código Civil. E além disso, a gente também estudou sobre a diferença, né, da psicologia jurídica e do direito. Então, para saber exatamente o que cada parte vai fazer ali. É uma disciplina muito legal. A professora que nos deu essa disciplina, ela, assim, fantástica. Ela tem um conhecimento maravilhoso, então foi super interessante. A disciplina como um todo é bem legal e a área também é bem interessante. Outra disciplina que eu tive se chama Psicologia Hospitalar. Também é uma área de atuação da psicologia e também tive com um professor que trabalha com isso até hoje. A gente estudou termos, conceitos, né, que são extremamente importantes naquele contexto, né, do contexto hospitalar, os lugares, as coisas que cada psicólogo hospitalar pode fazer, porque assim, contexto hospitalar, né, a gente tá falando do hospital, mas dentro do hospital, o psicólogo ele pode trabalhar tanto na parte de transplante, quanto ele pode trabalhar em cirurgias de alta, média e baixa complexidade, então varia bastante a atuação, mesmo dentro de uma determinada área. Isso é muito legal e essa é a graça da psicologia, né, gente? Essa disciplina que eu vou falar agora pra vocês, que eu tive, é um motivo, assim, de muita revolta e não é estatística, tá bom? Não é estatística ainda, mas muitas pessoas se questionam por que eu tenho que estudar isso, que é a famosa farmacologia, né? Apesar de algumas pessoas não terem mais essa disciplina, eu tive, tá? Isso é uma coisa que eu já sei, que muitas faculdades não têm mais essa cadeira. Cadeira no sentido de disciplina, tá? Que em alguns outros lugares é assim que se chama também. Enfim, eu considero como sendo uma disciplina extremamente importante pra gente ter, porque realmente é necessário que um psicólogo entenda o processo do medicamento, porque, assim, ok, que existe uma certa rivalidade entre psicólogos e psiquiatras, né? Psicólogo não medica, ok, então já vou aqui conceituando vocês. Psicólogo não faz o medicamento, quem faz é o psiquiatra. Então, muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de um psiquiatra e a gente precisa saber qual que é o medicamento que ele tá tomando, como esse medicamento funciona, quais são as consequências que cada medicamento pode trazer pra pessoa. Então, assim, às vezes um antidepressivo, por exemplo, ele é usado pra ansiedade, pra depressão, pra pânico. Então, assim, são coisas diferentes que o mesmo medicamento pode fazer. Então, eu considero como sendo extremamente importante ter essa disciplina. E dentro dela a gente estudou exatamente isso, o processo de funcionamento, né, do medicamento dentro do corpo e também conhecer os medicamentos, como que faz e tal. Confesso que eu não aprendi muita coisa por conta do EAD. Ter farmacologia EAD não foi nada fácil mesmo, assim, foi super difícil, muito, muito complicado. Mas segundo o professor, nós tivemos muito mais conteúdo do que as turmas normais, né, que normalmente acontece presencialmente, porque a gente tinha um pouco mais de tempo, né, então vocês podem perceber que foi bem difícil. A leitura dos materiais não era fácil, confesso, pelo menos pra mim, não foi fácil, foi difícil. Tem pouco material de farmacologia, porque assim, eu não tive psicofarmacologia, que muitas pessoas têm, né? Eu tive farmacologia, então o professor ele focou em psico, né? Então na parte de depressão, de transtornos e tudo mais, mas a gente via muitas outras coisas, né? Como um todo, então assim, foi difícil, porque muitas das referências, dos materiais base e tudo mais, eram assim, pra medicina ou pra farmácia, então assim, não foi fácil. Mas vencemos
passei, terminou, então é isso que importa, né? Além dessas três, eu tive várias outras disciplinas. A que eu vou falar agora se chama Políticas Públicas em Saúde Mental. Essa é uma disciplina que a minha faculdade trabalha bastante dentro de vários cursos e, né, por ela considerar o curso de psicologia como sendo um curso da saúde, eu também acho muito importante a gente saber todo o processo, né, das políticas públicas, porque vivemos todos de políticas públicas, né? Então, a gente estudou as leis que cada lei faz, como que essas leis funcionam pra nós, dentro da psicologia. Toda a parte da reforma psiquiátrica a gente estudou, desde por que ela aconteceu, como aconteceu, as consequências. E aí a gente foi estudando várias partes do SUS e tudo mais, que vocês vão ver nos outros vídeos que a gente estuda bastante isso dentro da minha faculdade. Eu tive também uma disciplina que se chama Entrevista Psicológica. Essa disciplina, se fosse presencialmente, ela ia ser muito mais divertida, porque nós iríamos até a clínica, escola, né? Porque assim, dentro das faculdades de psicologia, 99,9% delas tem clínica escola, porque os estudantes do nono e 10º período, se eu não estou enganada, vão até a clínica para fazer estágio, né? Então, inclusive fica aí de sugestão, se você precisar de um atendimento psicológico mais acessível, a opção de clínica escola é sempre uma ótima opção, porque elas são mais baratas, no sentido, né, financeiro, mas elas também são muito boas, tão boas quanto um consultório particular, porque tem toda a supervisão e tal, enfim. E era pra gente ir fazer a triagem, né, fazer a entrevista inicial com o paciente para entender qual que é a demanda, para conseguir identificar ela. Então, a gente passou, né, o semestre todo se preparando para fazer isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, não foi possível, visto que estamos numa pandemia. Maravilhoso. Fomos afetados dessa forma, mas a gente estudou todo o processo de entrevista, como que acontece, quando que você deve fazer, em uns momentos diferentes. Então, ela era um pouco mais objetiva nesse sentido, porque era bem específico. No 5º período também estudamos psicopatologia especial. Essa disciplina ela era meio que a continuação de psicopatologia 1, que a gente teve no 4º período. Vai ter um outro vídeo explicando direitinho como que era. Mas a gente estudou um pouquinho mais a psicopatologia de acordo com a psicanálise. Então a gente estudou neurose, perversão. Essa é uma disciplina que eu acho que poucas faculdades vão ter, bem especificadamente. Muito provavelmente você vai estudar em outras disciplinas, outras cadeiras, né, esse conteúdo, mas eu tive uma disciplina só sobre isso. A outra que eu quero compartilhar com vocês se chama Psicologia da Aprendizagem, e essa com certeza foi minha disciplina favorita no 5º período, porque a gente estudou sobre todo o processo de aprendizagem. Como eu tenho um Instagram de estudos, como eu converso muito com as pessoas e é um conteúdo que me interessa bastante, esse interesse foi intensificado quando eu comecei a ter essa disciplina, porque de fato é muito legal você conhecer todo o processo de aprendizagem. A gente estudou inteligência, memória, foi muito legal, tanto para poder conhecer mais sobre o tema, quanto também para poder aplicar em mim mesma. Essas duas últimas disciplinas que eu vou falar, elas estão um pouquinho conectadas e são coisas muito da minha faculdade, tá? Eu vou compartilhar com vocês, mas já fica aí também de aviso de que muito provavelmente você não tem algo nesse sentido. Dentro do meu curso, a gente tem cenários de aprendizagem. No 5º período, eu tive cenários de aprendizagem 2, que foi quando eu deveria, né, ir até os lugares pra conhecer um pouco mais. Era pra gente ir até o hospital psiquiátrico, era pra gente ir até o CAPS, pra poder entrevistar o pessoal, pra poder conhecer o ambiente, mas, como você já deve estar imaginando, isso não aconteceu por conta do EAD. Eu acho que essa foi a parte que mais me pegou quando eu tive que cursar psicologia à distância, porque eu perdi muito. Eu sabia que eu ia ter esse contato, que ia ser extremamente rico, e eu perdi muito por conta disso. Foi uma das coisas assim que me fez pensar, caraca, será que vale a pena continuar estudando à distância? Será que eu tranco? Enfim, não tranquei, estou aqui, né, agora no 6º período, mas enfim. Mas era uma disciplina que de fato era pra gente ter bastante contato, pra gente poder viver, pra gente poder conhecer. Não chega a ser um estágio, né, a menos... Não vou falar, no outro vídeo vocês vão saber que a gente fez estágio no 4º período, tá? Obrigatório. Mas era realmente um espaço pra gente poder conhecer esses lugares, pra poder ter essa vivência, pra poder ficar lá uma tarde e entender melhor o funcionamento, né? Realmente um lugar de aprendizagem.
Então era pra gente fazer nesses lugares, e junto a isso, a gente tinha uma outra disciplina que se chama Projeto Solidariedade, que era pra gente poder criar. Quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo que isso acontece bastante, porque a gente tem o seminário integrado, né, que é um trabalho que a gente faz no final do semestre, onde a gente faz um mini TCC, né? TCC, para quem não sabe, é trabalho de conclusão de curso, né? Então a gente precisa fazer esse TCC para se formar, e a minha faculdade faz durante todos os semestres, até o 8º, faz o seminário integrado, que é um lugar onde a gente vai fazer todo o processo de pesquisa também, seja de revisão bibliográfica, seja de ir até um lugar, escolher um tema, enfim, e aí construir todo aquele assunto e apresentar. Nesse trabalho, o tema que a gente escolheu de última hora, porque a gente teve que reformular tudo, foi sobre a relação pai e filho, né? Pai no sentido de mãe e pai e cuidadores, tá? Não só a figura paterna, mas enfim, pai, mães e cuidadores, com a criança, né? A criança que tava ali, porque tudo mudou. Então foi um trabalho bem interessante que a gente fez. A gente teve que juntar essas disciplinas, então a gente apresentou nessa disciplina específica. Cenários de aprendizagem não era para ter prova, mas a gente teve que ter porque tudo mudou. E Projeto Solidariedade não tem prova. De resto, a gente tinha prova, trabalho. Como sempre, Gabi Oliveira falando muito, né? Eu tentei ser super rápida nesse vídeo. Mas enfim, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo. E como eu tinha dito pra vocês, se eu não disse, eu tô dizendo agora, eu vou gravar outros vídeos falando dos outros semestres que eu tive, vou contando as minhas disciplinas dos outros semestres. Então, se você quer conhecer mais sobre a faculdade de psicologia, se inscreve no canal aqui embaixo, meu filho, para você ser avisado quando sair um novo vídeo. E se você quiser acompanhar a rotina real de uma estudante de psicologia, principalmente nessa fase de pandemia, é só me seguir lá no Instagram, @estudandopsico, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!